Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecer pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu santo nome, agradecendo, Senhor, a todo o auxílio espiritual, os benfeitores da Casa do Caminho, os nossos anjos da guarda, também presentes, que esse estudo transcorra na santa e bendita paz de Deus, que todos os objetivos traçados para essa noite sejam alcançados, que assim seja. Bom, como eu disse no início, nós vamos passar para o Gênesis, né? Gênesis bíblico. Vamos dar continuação aí do versículo 22, né? Onde nós estávamos estudando na semana passada, terminamos falando sobre a criação da mulher, né? Lembrando que quando nós falamos neste estudo que estamos fazendo, mulher, nós entendemos como sentimento e homem como razão, a menos que o contexto da passagem nos remeta a outra coisa. Nós vamos ver que a partir de agora, tudo que vai ser falado aqui no estudo tem a ver com as nossas ações. E as nossas ações, elas são comandadas pelo impulso da razão e do sentimento. Muitas vezes também pelo impulso do instinto, que nós ainda temos alguns. Mas, nesta passagem que estamos estudando, é chegado o momento na história da evolução humana em que o homem ser humano, né, começa a ter então essa nova ferramenta de evolução, que nós chamamos de sentimentos. Importante destacar que aqui nós estamos falando de um período determinado na lei divina, né, em que chegou a hora do homem começar a ter sentimentos. Todos esses primeiros sentimentos, então, nós estamos falando de seres agindo muito mais impulsionados pelo instinto, tendo as primeiras noções de sentimento, ou seja, recebendo aquilo que a natureza preparou para ele. Por natureza entendemos lei de Deus, né, ou lei natural. Os primeiros sentimentos, então, que adentram a nossa mente, o nosso organismo vital como um todo, seja o espiritual, o físico e o perispirítico, são os sentimentos bons. Até porque ainda a gente não tinha esse impulso para fazer o mal. Porque ainda não tínhamos descoberto que, através do prejuízo a outrem, nós poderíamos ter algum tipo de vantagem material. E isso é o mal, né? Isso é o pecado. Quando, em detrimento da felicidade do outro, eu busco a minha felicidade ilusória, né? De ganhar as vantagens relacionadas aos aspectos materiais. Mas aqui, então, estamos falando do homem no início da sua jornada de pensamento e de sentimento, tá? E esse início nós já vimos que ele é compreendido aí em milhares de anos, né, gente? Já falamos um pouco sobre isso. Bom, Deus, então, vou só reler aqui o 21, fez vir sobre o homem um profundo sono e ele adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne, né? Depois da costela tirada do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou-a ao homem. Nós desenvolvemos um raciocínio a respeito desses dois versículos, né? A costela, o significado é estar ao lado, né? Um dos lados, aqui
na minha Bíblia tem até essa explicação, um dos lados, né? Ou seja, a mulher é a outra metade. E aí, mulher entendemos então por sentimento. Quer dizer, metade do homem é razão, metade é sentimento. Isso no que diz respeito aos impulsos evolutivos que nós temos, as ferramentas que vão nos ajudar a evoluir. As duas asas que nós precisamos bater para alçar voos rumo a essa jornada nossa, a esse destino nosso que é sermos espíritos puros. Então, a mulher é essa outra metade. E é isso que a costela simboliza. Então aqui nós estamos falando de uma interpretação simbólica, né? Primeiro nós fizemos uma interpretação literal, por mais que pareça estranho, né? Está escrito no texto que Deus tirou uma das costelas. Então a gente não tem que inventar coisas, tentar decifrar um enigma. Não, nós temos que partir do entendimento muito tranquilo de que o que está no ensinamento bíblico evangélico, né, ou no livro sagrado como um todo, é algo que também foi direcionado pelo Cristo, né? Isso que vem para a gente hoje sempre teve a coordenação de Jesus, assim como todas as coisas do mundo. Então, o que está lá, a gente não muda, né? E na história já aconteceu da gente querer fazer isso, da gente querer mudar o texto bíblico no sentido de trazer, né, vantagens para nós. Então, é enganar nós mesmos isso. Sempre então, gente, a primeira interpretação ela é simbólica. Simbólica não, perdão. Ela é literal. O que está escrito, está escrito. Não entendi direito, não faz sentido. Estudemos mais, porque vai fazer. E aí vai ter interpretação metafórica e simbólica, ou só interpretação simbólica, ou interpretação espiritual, ou as três, as quatro, né? Dá pra gente ir caminhando, fazendo essas quatro interpretações. Mas aqui a gente já passa então para essa interpretação simbólica, em que a costela, né, a mulher feita da costela, significa a mulher então metade, né? Metade do homem, metade do componente mental espiritual, que é o sentimento, né? É simbolizado então pela mulher. Num outro sentido espiritual, podemos dizer assim, num sentido de jornada evolutiva, nós sabemos também que nós vamos ver isto, né? A questão da evolução do sentimento até a chegada do amor. Então é necessário que nós deixemos aberto, né, o nosso peito, a nossa vida, no sentido de deixar os sentimentos fluírem, os sentimentos positivos. O que aconteceu é que, ao longo da nossa evolução, quando nós fomos entendendo que poderíamos ganhar alguma vantagem, ou seja, trazendo os sentimentos negativos, que é o orgulho e o egoísmo, nós passamos a traçar caminhos diferentes daqueles da lei de Deus. Então, tirar a costela, que são aqueles ossos que protegem o tórax, né, e o coração, também representa libertar esse lado sentimental do nosso íntimo, esse lado de sentimento natural, de sentimento bom que vem de Deus, né? Então,
tirar essa costela e fazer, né? Lembrando, né, que aqui não fala que Deus fez a mulher da costela. No 22 fala, depois da costela tirada, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou-a ao homem. Então é romper uma barreira para deixar o sentimento fluir. Certo? Se vocês tiverem algo a acrescentar, fique à vontade, abram o microfone, né? Então representa isso, o momento da nossa evolução em que nós passamos a ter então a dualidade divina, porque a dualidade, né, ela é uma coisa natural do mundo, né? Tem a dualidade positiva e a dualidade negativa. A dualidade negativa é quando nós separamos as coisas entre bem e mal. O mal é quando nós contaminamos a lei de Deus. A dualidade positiva é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus, mas que se divide em dois. Por exemplo, a razão e o sentimento fazem parte da lei divina e são as asas que nos fazem evoluir. Então, até no significado, até em maneiras de ser entendida, a dualidade tem tem duas maneiras, no sentido positivo e no sentido negativo. Aqui então é uma dualidade positiva no sentido de entrou no mundo esse homem dual, mas lembrando que a dualidade ela converge para a trindade. Então, quando nós falamos de asa da razão, asa do sentimento, alçando voos, nós formamos a figura triangular, né, que tem um sentido único direcionando para cima. Então, é a nossa evolução, é evoluir, elevar a vibração, né? Assim como diversas vezes o Cristo, quando ia pregar, né, trazer os seus ensinamentos, subia num monte, subia numa pedra, né, o Sermão do Monte, que Gandhi, né, chega a falar que é um manual para a gente viver tranquilo em qualquer época, porque traz os ensinamentos necessários. Isso Jesus faz em cima de um monte, quer dizer, é uma comunicação mais próxima com Deus, né? Elevar ainda mais o pensamento e a vibração. Então, essa dualidade positiva, ela nos faz evoluir, e evoluir é exatamente, né? Não é à toa que dá o nome de asas, né? É porque alçar voos, elevar vibração. Então essa é a dualidade positiva, podemos dizer assim. O homem, então, né, depois... Aí, né, gente, só antes de... Vocês querem comentar algo? Enquanto eu bebo minha aguinha. Bom, Deus aqui, então, tira, né, no 21 aqui, fala que tira uma das costelas e fecha o lugar com carne, né? Então, tirar ali aquilo que é rígido, que deixa, que às vezes impede o sentimento de sair. Mas aquilo também não pode ser uma ferida exposta, né? Aquilo ali tem que ser protegido também de alguma forma. Tem que ter uma maneira de envolver aquilo para ajudar o homem a evoluir. E quando fala de carne, nós estamos falando do nosso aspecto material, que nós precisamos também de reencarnar, né? Ou seja, estar num corpo de carne. Então, é dizendo para nós assim, tirar a costela, chegou o momento de
colocar para fora os sentimentos divinos que cada um de nós temos, né, por causa da nossa criação. E isso também se dará por meio de reencarnações. E isso também será conquistado através do aprendizado das múltiplas existências, que é o quê? Rompe a barreira, o véu, né? O homem antes tinha dado nome ali a todos os animais, não achou uma companheira que o atendesse, né? Deus então mostra isso ao tirar a costela, quer dizer, rompe a barreira. Mas isso não é de uma maneira violenta de deixar uma ferida exposta. Isso é de uma forma suave. Então, fechar o lugar com carne pode remeter a essa ideia de, num corpo de carne também, aprender, evoluir em termos de sentimento e não só de razão. O homem, então, no versículo 23, exclama: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Né? Quer dizer, aqui quando a gente pega a palavra ossos, osso dos meus ossos e carne da minha carne, o homem está querendo dizer assim, isso veio da minha intimidade, isso veio de dentro de mim, isto faz parte de mim. Lembremos o passo a passo, então, até o homem chegar a este momento em que reconhece o sentimento latente, né, naquele período de sua evolução. Deus identifica, primeiro, que não é bom que o homem esteja só, apresenta para ele todos os animais e o homem dá nome àquilo. Quer dizer, o homem que dá nome é aquele que sabe. Então nós podemos até fazer uma assimilação de tempo com o Homo sapiens, aquele que já raciocinava, né? E dando nome naquilo, ou seja, no inconsciente, rememorando todas as suas experiências, o homem não consegue encontrar aquilo que estava faltando. Então ele entra num sono profundo. Nós discutimos a questão do sono. O sono, ele remete a descanso, ele remete a fim de um ciclo com outro que vai iniciar. Nós comentamos até sobre a quantidade de horas, né, que são ideais para a gente ter uma boa qualidade de vida, de sono e de vida, que é em torno de 8 horas, a média, né? 7 a 8 horas. O 8 é exatamente o 7 mais 1. 7 é o período onde termina a obra divina. Deus, entre aspas, descansa. E o 1 é o próximo passo. Ou seja, nós vimos isso quando nós finalizamos a criação do nosso planeta. A partir daí é com a gente. Não é que Deus está olhando, mas é porque Ele nos deu todas as condições. A parte dele foi feita. E agora é necessário fazer a nossa. Então o 8, né, tem a ver com isso. E o 7 também é um número que representa, né? Se a gente for pegar o 7, como essas 7 a 8 horas de sono ideal, o 7 é um número que representa ciclo divino concluído, né? Número da perfeição. Ou seja, o sono tem essa característica de trazer coisas novas e de ser uma coisa direta da lei de Deus. Sono é necessidade fisiológica, né, gente? Então,
precisamos, faz parte da nossa vida. Foi estipulado que precisamos disso. Através do sono tem a libertação, né, a emancipação do espírito. Então, muitas coisas interessantes acontecem. A gente evolui, cresce, né? Nosso sistema de defesa melhora, funciona se for necessário, né? A gente se cura de doenças através disso. Então, o homem passa por esse período de renovação, de descanso, aí sono profundo, quer dizer, passa muito tempo. E neste período de transformação, de evolução de acordo com a lei divina, representado pelo sono, é tirada a barreira, então, que é a costela. E aí o sentimento começa a fluir. Né? E não só o sentimento, mas a dualidade positiva, que é representada pelo conjunto de todos os sentimentos bons aliados à razão. Tá bom? Isso surge, então, o local é fechado com carne, remetendo para nós o materialismo positivo, que é, na verdade, a gente reencarnar e evoluir, né? E o homem, então, reconhece, exclama isso, toma consciência. Então, o homem exclamando é ele tomando consciência. Olha, ter sentimento aliado à razão era isso que eu precisava. Era isso. E era tanto isso, né? Eu tenho certeza que é porque é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Eu tenho certeza que é isso porque isso veio de dentro de mim. Mesmo que eu não saiba explicar, isso veio de dentro de mim. Acontece muito, né, gente, na nossa vida. Às vezes a gente fica numa dúvida, procurando solução para algo, e quando chega, a gente fala assim, é isso, eu tenho certeza que é. A Rafa deu exemplo, né, na semana passada, de quando ela decidiu ter o segundo filho, né, ela e o marido. Acordou com uma certeza que tinha que ser. E foi, né? Então, tudo que vem de dentro, tudo que vem da intimidade, tudo que é puro, né? A gente tem certeza, a gente fica feliz, a gente fica entusiasmado. É isso, né? Desse jeito que o homem ficou. Né? Esse ser, então, né? Essa nova coisa que surge, o homem fala. Ela será chamada humana, porque do homem foi tirada. Então, mostra para nós aqui, mais uma vez, que o homem que fala aqui não é um homem. Não está falando de Eva tirada da costela de Adão. Vocês repararam que em nenhum momento aqui falou que era Eva tirada da costela de Adão? E a gente adora ficar falando isso por aí. Na cultura popular, né, é muito comum falar assim que Eva foi feita da costela de Adão. Não foi. Não fala isso aqui. Né? Deus tirou a costela do homem. Aqui está falando do gênero humano. Aqui está falando de uma comunidade, de um grupo de espíritos, né, que chegou no momento da jornada evolutiva em que o sentimento passaria a fazer parte da vida deles. E a conclusão, né, a certeza disso vem nesse versículo 23. Ela será chamada humana, que foi tirada do homem. Do homem o quê? Do homem relacionado ao gênero humano, e não de um homem. Não é de um homem, é do homem, da coletividade humana. Né? Então ela é chamada de humana porque veio da raça
né? Veio do ser humano ou da raça humana. Percebam que quando a gente fala raça humana, ser humano, né? Gênero humano, no fim nós estamos falando da mesma coisa. Então, aqui é um jogo, né, de palavras, também relacionando com essa dualidade no mundo. Pode falar, Débora. Ô, Tiago, mas Oi, dona Silvia. Silvia, Tiago, mas é igual a gente, domingo a gente tava comentando lá, né, na casa do caminho, que a gente dá, por mais que você estuda e tudo, você tá ali pelejando, mas a gente tem tanta coisa que a gente, mesmo você fazendo os estudos, você fica perdido e você não sabe mesmo. É igual você passou nesse estudo dos genes. Eu acho que esse estudo é tão importante que tem tanta pessoa que bate no peito, que é espírita, mas não, não conhece essa profundidade aí que você está passando, entendeu? Para a gente, porque a gente vê assim. Você conversando, esse negócio da costela, tirado da costela, tudo, o tempo todo, quando fala isso, a gente lembra realmente Uhum. de Eve e Adão. Só que não é isso, né? O Não. livro Gênesis, ele é lá de trás, muito antes, né? Sim. Então, esse estudo, hoje eu fico assim, eu estou perdidinha no que você está falando aí. Eu fico assim, lutando para me entender, porque eu sei que é muito importante, É. entendeu? Para a gente entender, sabe? Então, eu Sim. acho que todo mundo deveria assistir, estudar É. e assim, aprofundar naquilo mesmo. Uhum. A gente se surpreende, né, dona Silvia, quando faz esse estudo do Gênesis, porque, como eu disse lá no início, Haroldo comenta isso também no estudo dele, né? A gente baseia isso daqui no dele lá, que a gente trata esse livro, né? Acabou essa história de tratar o Gênesis como historinha, Arca de Noé, Adão e Eva, historinha de criança. Isso aqui é a base, gente. É a base do ensino bíblico. Se a base não for forte, o resto não se sustenta. E nós vamos ver, isso aqui é a base. Amanhã a gente pode sentar aqui e falar desses versículos de novo. Tem mais coisa nova, né? Pra gente aprender, discutir. Já é dessa parte aqui já é a terceira vez que eu estou passando ele para grupos, né? Para esse grupo agora, contando a terceira vez. E toda vez acrescenta alguma coisa. É a primeira vez, por exemplo, que eu observo esse contraste, né, que é dito aqui. Mas enfim, a gente sabe que as coisas vão chegando também no tempo, né, para cada um aí de acordo com a necessidade. E a senhora não fica perdida não. Na hora que a senhora sentir que está perdendo, a senhora chama aí que a gente que a gente que a gente tenta esclarecer, né, talvez falar de um outro jeito, discutir também, né? Muito importante a gente, mais do que isso, a gente discutir, trocar ideias, né, que enriquece mais para todo mundo. Às vezes a gente direciona, né, quem está conduzindo direciona para um raciocínio aí que preparou, né, ou que já tem mais afinidade e facilidade para falar, mas quando essa ideia tem outros acréscimos, né, aí enriquece mais, muito mais mesmo. Mas enfim, voltando aqui então para o nosso raciocínio, né? No versículo 23, né, o homem exclama, quer dizer, exclamar é ficar entusiasmado, gente. Agora eu tenho tudo que eu preciso, né? Ele exclama, agora sim, agora vai. Dessa vez foi, né? E isso que brotou de mim é o homem, né? Nós estamos traduzindo para a nossa atualidade. Esse negócio que brotou de mim eu vou chamar de humana, porque veio
do homem. Do homem, não é de um homem. Então, é o momento em que a raça humana, o ser humano, entende, reconhece a necessidade de ter relações interpessoais também baseadas no sentimento. Quando a gente pega na ciência, né, a evolução nossa ela só se deu porque nós, ao contrário dos outros animais, desenvolvemos essa habilidade de conviver em sociedade. Né? Esse mesmo livrinho não, né? Não vou falar assim. Este mesmo livro, que eu uso de referência, né? Que eu já falei com vocês, traz isso para nós, que o principal, né? Uma das coisas principais que fez a gente perpetuar como raça dominante foi a questão da convivência em sociedade. Grupos de animais, e aí ele cita lá exemplo de babuínos, né? Que eu não sei assim, o gênero do animal, mas é aqueles que parecem uns macacos, né? Não sei se está certo. Mas enfim, não, acho que não é macaco não. Macaco tem que ter rabo, enfim. Babuínos são os animais. Eles conseguem viver bem, né? Até em grupos ali de 50. Conseguem viver. Eles desenvolveram essa habilidade. Passou disso, começa a dar briga. O ser humano não. Nós temos impérios, né, governados aí, já tivemos, né, grandes impérios governados por imperadores, reis, faraós, né, governando milhares de pessoas. Hoje nós temos exemplo no nosso Brasil, né, com, vamos pôr aí, 200 milhões de habitantes e um governo democrático e regido, né, por um representante máximo, que nós chamamos de presidente, que vai aí sendo substituído, né, ao longo dos anos. E a gente convive como sociedade, então essa convivência em sociedade faz a gente crescer, faz a gente evoluir, desenvolver coisas juntos. Né? Nós vamos percebendo que antes um conhecimento que era condensado, igual na época dos grandes filósofos, por exemplo, o filósofo era filósofo, matemático, professor, político, médico. Acumulava funções. Também porque não eram todos espíritos ainda que tinham, né, gente? A capacidade não tinha evoluído ainda. A maioria não era tão evoluída. À medida que as sociedades vão aumentando, né, vai também distribuindo as funções. Então hoje nós temos médico, advogado, chaveiro, pedreiro, professor, frentista. Nós temos várias profissões onde na verdade existe uma troca, né, de serviço. Né? Eu trabalho no laboratório, mas eu nunca arrisco levantar uma parede, porque a tendência de cair assim, poucos dias depois é enorme, porque eu não sei. Então, é questão de habilidade. E isso favorece a gente a trocar relações, né? A ter relações sociais, a ter sentimento. Isso, na verdade, serve. Já percebeu quando a pessoa é muito orgulhosa? Ela quer fazer tudo. Ela acha que sabe fazer tudo. Contrata um pedreiro para mexer na casa dela, mas fica dando palpite o dia inteiro. Não deixa o coitado trabalhar. Mas é interessante, porque se soubesse fazer, não tinha contratado. Mas acha que sabe, né? Então, assim, o orgulho é o contrário, né, da vivência social. E aqui nós estamos falando de um momento em que a sociedade descobre, a raça humana evolui, descobre que através do sentimento essa raça poderia se perpetuar. Se fosse no isolamento, nós não estaríamos aqui hoje. É o que a gente conversou, né?
Quando o ser humano começa a pensar, veja, razão primeiro, o cérebro grande, tem todas aquelas consequências que nós já comentamos, da mãe precisar cuidar do filho, dos pais somente ir para a caça. Então o ser humano começa a formar grupos, começa a entender que isso é legal, é positivo. Quando chega aqui, exclamou, é isso que a gente precisa. É o homem falando, precisamos de sentimento. Não é à toa que no Espiritismo, fora da caridade, não há salvação. O que é a caridade? Salvar é o quê? A gente só salva aquilo que tem risco de ser perdido. Né? Então, quando nós desviamos da lei de Deus, na verdade nós estamos trazendo para nós esse risco de nos perdermos. Nós não vamos ficar perdidos porque a misericórdia divina em algum momento vai nos impulsionar. Mas momentaneamente nós estamos nos perdendo. Parábola da ovelha perdida. Desviou, né? Achou alguma coisa no caminho, chamou atenção e tchau. Parou de seguir o pastor e foi. Né? O pastor depois recolhe. Acha, né? A gente. Mas essa vivência em sociedade, então, foi o que fez a gente evoluir. E por isso, né, para recuperar em momentos, né, olha só, nós estamos falando de Gênesis, mas trazendo num momento em que as relações sociais estão tão fragilizadas, né, gente? Nós falamos aqui de política, o tanto de briga que teve por causa de política ano passado. A gente viu isso nas casas espíritas. É uma vergonha. É uma vergonha para nós espíritas isso acontecer dentro dos centros espíritas. E aconteceu. Eu fiquei sabendo de muitos aqui, né, na nossa cidade. Enfim, só mostrando para nós como que é fácil da gente se perder. E o se perder é o orgulho e o egoísmo. São as chagas da humanidade. Aí, mais uma coisa. Olha só. Quando Deus tira a costela, ou seja, permite que os sentimentos aflorem, ele tampa aquele lugar com carne, reencarnar. Orgulho e egoísmo, quer dizer, Deus não deixa uma ferida, uma chaga aberta. Eu usei essa palavra antes, quando eu falei, né? E agora faz sentido, né? Olha só. Quais são as chagas da humanidade? É o orgulho e o egoísmo. Eles são chagas da humanidade, são feridas abertas. Não são sentimentos que Deus quer que a gente coloque para fora. Os que Deus quer que a gente coloque para fora são os sentimentos bons. Então, orgulho e egoísmo é chaga da humanidade. Fora da caridade não há salvação. Por quê? Caridade não é só a vivência em sociedade, mas é viver em sociedade fazendo o bem. Isso é a lei de Deus. Então é por isso, né, que sem caridade, sem viver fazendo bem, sem interesse, né, não há salvação. E por que não há salvação? Porque desde o início, na lei divina, foi estipulado que tinha que ser assim. Então, ir contra a lei divina é não se salvar. Quer dizer, o único jeito, essa frase, a gente fala ela no Espiritismo à torta e à direita, fora da caridade não é salvação, fora da caridade não é salvação. Olha o peso dessa frase. A gente pode deixar ela não mudar as palavras deixando o mesmo significado para a gente ver o peso disso. Olha só, sem caridade ninguém se salva. Fora da caridade não há salvação. Quer dizer, o único jeito para se salvar é através da caridade. Que não é necessariamente
fazer doações, participar de campanhas. É a caridade total, é aquela que aproxima do amor. É fazer de cada momento da sua vida uma interação positiva com o meio em que você está inserido. Então não adianta fazer campanha do kill, né? Adianta. Adianta, ajuda sim. Mas é equívoco nosso, por exemplo, né? Fazer a campanha do kill e chegar em casa e quebrar, né? Quebrar o barraco, como se diz, né? Não perdoar ou não ter um ambiente agradável, enfim. Temos que tomar cuidado também para a caridade não ser entendida apenas como rito. Não é isso. Caridade é a vivência em sociedade, através do amor. É uma forma geral. No meio que estiver inserido, faça o bem. Isso é caridade. Só para a gente concluir aqui. Por isso, deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. O homem e sua mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. Não vai dar tempo da gente terminar isso aqui. Tem muita riqueza nesses 2 versículos. Nós vamos continuar na próxima semana, tá? Esse deixar o pai e a mãe, unir a mulher e ser uma só carne, né, já é a segunda vez, já é a 4ª vez que aparece a palavra carne aqui. Né? Então nós vamos estudar com mais cuidado esses 2 versículos. E o 25, que é sensacional, que homem e mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. Tem assunto demais para a gente falar desses 2 aqui. Vou só deixar a sementinha lançada, né? Só li eles aqui e a gente continua na próxima semana. Nós temos uns 3 minutinhos. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer algum apontamento sobre o que nós vimos antes da nossa prece final? Não? Bom, eu fiz a prece inicial hoje. Ô Débora, você pode finalizar para nós, por favor? Posso, sim? Obrigado. Nós vamos agradecer a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, por todas as oportunidades, Senhor, que nos são dadas de estudo, de aprendizado, e que possamos, cada dia mais, abrir os nossos corações para colocar seus ensinamentos em prática. Obrigado por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, gente. Até semana que Obrigada. vem. O Boa estudo foi noite. Ó. gravado. Boa Boa noite. Não noite. Boa fala? noite a todos. Ok. Boa noite.